Da série que nós estamos fazendo sobre Evangelho que Transforma. E hoje vou falar especificamente sobre o Evangelho da Graça. Eu tenho certeza que a última mensagem que foi ministrada em nossa comunidade, falando a respeito do posicionamento do Evangelho em relação a diversas áreas cotidianas da nossa vida, né? Sejam elas família, finanças, até mesmo quando nós passamos por uma depressão, ou até mesmo uma ansiedade. Falamos também como o Evangelho ele expressa a sua verdade e graça em meio à cultura, como nós podemos contextualizar o Evangelho dentro de uma cultura sem condenar e sem julgar pessoas, mas confrontando elas em verdade e também com graça. E falamos a respeito, fazendo distinção entre o legalismo religioso e a libertinagem. E nós vimos também que o Evangelho é uma boa notícia. Primeiro, que nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. E segundo, que o Evangelho é uma boa notícia do reino que nos posiciona para sermos reis e governantes. E terceiro, o Evangelho é uma boa notícia da eternidade, que posiciona a nossa vocação, que restaura a nossa vocação em relação a tudo aquilo que é eterno. Amém? Antes de abrir a palavra de Deus, gostaria que você orasse junto comigo, fechasse os teus olhos onde você estiver agora na sua casa, os irmãos aqui juntos conosco também, para que o Senhor venha falar no nosso coração, que não seja eu falando humanamente, mas que o Senhor use a minha vida, use a minha voz para comunicar revelações divinas da parte do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos nessa noite, te agradecemos, Senhor, por esse tempo de louvor, esse tempo tão gracioso que nós estamos vivendo, para que nós possamos responder aquilo que nós estamos enfrentando durante esses dias, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o nosso físico, que nós possamos receber a cura por intermédio da tua palavra, Senhor, que transforma, que liberta, que restaura, que o Senhor comece a entrar agora com provisão em cada lar, em cada família, Senhor, e que a palavra venha falar nos corações, para que não haja apenas uma mudança comportamental ou até mesmo um despertar emocional, mas que haja, Senhor, uma restauração em nossos corações. Ministra em nossos corações, Senhor, por intermédio da tua palavra. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu só quero reforçar aqui os avisos, principalmente do que a Erika falou a respeito do culto presencial. A Daniele ela vai passar um link, que é o formulário, onde você vai preencher esse formulário. E como é que vai funcionar isso? Todas as pessoas da comunidade terão a oportunidade de estar presente aqui junto conosco. Graças a Deus o Senhor nos permitiu estar num espaço onde a gente consegue receber mais pessoas. Então a gente terá em torno de 5 pessoas por cada culto. Então a Daniela ela vai passar um link e você vai preencher e será feito um sorteio. Isso mesmo, não vai ser escolhido de forma aleatória, fulano, ciclano, beltrano, não, vai ser um sorteio em que, por exemplo, se saiu o seu nome para o próximo domingo, você precisa se organizar. Não vai ter essa questão, até deram a ideia da pessoa escolher o domingo que ela quer participar. Não é o nosso caso, né? A nossa comunidade não tem muitas pessoas os primeiros que, por exemplo, se inscreverem irão participar do culto, mas no nosso caso a gente optou melhor cada pessoa entrar no link, se inscrever, e ali vai ser feito um sorteio. Desse sorteio, se sair o seu nome, você já se organiza. E quando sair o seu nome será retirado para que outras pessoas sejam sorteadas e que elas também consigam participar dos cultos. Então a gente vai dar a oportunidade ao máximo para todo mundo vai participar. A questão do sorteio é mais para a gente organizar e também para a gente não fazer escolha seletiva, tá? Então, fique esperto aí, acho que provavelmente amanhã mesmo, eu acredito que a Dani vai se organizar para isso, para poder passar esse link para todos vocês, tá bom?
Vamos lá então, abram comigo lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o Evangelho da Graça. Nós vimos que hoje, se pudermos dar um título para a mensagem de hoje, eu daria o Evangelho em capítulos. Isso mesmo, o Evangelho ele é dividido em 3 capítulos e o primeiro capítulo é o Evangelho da Graça, que restaura a nossa condição, quem nós éramos e quem nós somos hoje por intermédio da graça. O segundo capítulo fala sobre o Evangelho do Reino, que restaura a nossa posição como reis e governantes. A partir do momento que você é salvo pela graça, precisa se posicionar através do discipulado. E para isso vamos levar tempo, vamos levar uma caminhada e vamos por um processo de edificação, de construção. E o terceiro capítulo fala do Evangelho da eternidade, que restaura a nossa vocação para tudo aquilo que é eterno. Sabe quando você é salvo, um dos sentimentos que nós temos quando nós estamos passando por um tempo bem tribulado é: Senhor, leva a minha vida. E Deus não te leva, não te arrebata, porque é da vontade do Senhor que você cumpra com a sua vocação, porque dará sentido à sua existência. Eu tenho falado constantemente sobre isso. Bom, falando desses 3 capítulos, o primeiro capítulo que nós vamos abordar hoje é que o Evangelho da Graça é uma boa notícia, que nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Isso ficou muito claro para nós, porque dependendo da experiência que você teve, da vida, até mesmo de outras comunidades, talvez você tenha passado por uma igreja que prega muito o legalismo religioso, que é: você tem que obedecer a Deus e você não pode quebrar regras, porque se você quebrar regras, você será punido e provavelmente ficará de banco. Não somos contra uma disciplina eclesiástica, mas o legalismo religioso ele vai trabalhar especificamente no comportamento, enquanto a libertinagem ela vai trabalhar nas emoções, mas o Evangelho ele vai trabalhar diretamente no coração. Nós precisamos pesar o coração, não simplesmente julgar ou condenar ou até mesmo atribuir algo em relação a uma pessoa, uma disciplina eclesiástica, por exemplo. Nós precisamos sentir o coração. Creio sim na restauração, quando alguém peca, precisa sim, claro, de uma restauração, mas nós precisamos ter o Evangelho como base. Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa notícia, que nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Se não fosse o Evangelho, seria heresia, porque se nós fomos salvos da ira de Deus, nós fomos salvos do próprio Jesus. Jesus é a graça, mas também Jesus ele é a santidade. E é isso que nós estamos falando constantemente, para que isso esteja muito impregnado dentro dos nossos corações. Mas vamos lá. Então o Evangelho da Graça é uma boa notícia, que nós fomos salvos por Jesus da ira de Deus. Vamos lá comigo, Efésios 2, versículo 1, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus,
Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nós vimos aqui o próprio apóstolo Paulo, ele carregava muito essa mensagem da graça, deixando claramente que nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós somos salvos pela graça para fazer boas obras, mediante a fé. É necessário a fé, porque a fé ela é o elo de conexão dos céus da terra, é a moeda que conecta tudo. Sem a fé é impossível agradar a Deus. E aqui nós vemos que nós passamos do pecado para a salvação pela graça. E aqui Paulo, ele começa a falar que estávamos mortos. Estávamos mortos em quê? No pecado, porque o salário do pecado é a morte. Paulo deixa muito claro nas suas cartas. E ele fala também que entre eles também nós todos andávamos no passado. Ele não isenta ninguém, nem a si mesmo. Ele coloca aqui, todos nós andávamos nos passados segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, aqui ele está fazendo um contraste entre a santidade de Deus e também fazendo um contraste com o amor de Deus. Porque na cruz nós vimos que é manifestado tanto a ira de Deus como também o amor de Deus. Mas eu quero focar aqui especificamente no verso 8, que a maioria de nós conhecemos. Ele diz, porque pela graça vocês são salvos. Então, quando nós vemos aqui o evangelho da graça, diz a respeito como nós fomos salvos. Como nós fomos salvos? Nós fomos salvos por Jesus na cruz. Ou seja, ele abriu mão da sua glória e servo tornou, e semelhante a um homem, foi levado ao matadouro, morrendo a morte de cruz, que naquela época era o pior tipo de condenação que um ser humano enfrentava. A crucificação era uma morte dolorosa e também lenta. E Jesus ali, ele fez a substituição nossa para nos justificar, ou seja, nos tornando justo, e para que nós nos tornemos justos, ele se fez maldito em nosso lugar. Tamanha graça. É por isso que alguns chamam de escandalosa graça, é graça escandalosa. Porque como que pode um homem justo morrer por pessoas que de fato cometeram crimes, pecados? Pecados diz respeito a uma desobediência, não apenas uma lei humana, mas também uma desobediência à graça de Deus. Porque se nós não obedecemos à graça, existe a lei para refrear o ser humano, porque o ser humano ele é inclinado, como diz Paulo, aos pensamentos e às tentações da sua própria carne. Nós somos tentados constantemente por isso. E aqui ele fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós vimos também que a fé é o firme fundamento. Jesus é o fundamento que sustenta tudo aquilo que é invisível. Aquilo que, quando nós vemos uma construção, os fundamentos, logo no início nós vemos esses fundamentos, mas logo depois que o edifício ele é construído, nós não vemos mais esse edifício. Por quê? O que sustenta o edifício são os fundamentos, e ele chega uma hora que ele é invisível, nós não vemos esses fundamentos, mas ele vai sustentar tudo aquilo que é visível para nós. Então, quando fala mediante a fé, que a fé, logo mais na frente ele fala sobre a questão da obra, ela é interligada. Nós fazemos porque nós cremos no Senhor, cremos que ele morreu a nossa morte,
para não vivermos mais a nossa vida. E nós estamos falando que o Evangelho ele transforma todas as áreas da nossa vida. A área emocional, a área comportamental, a finança, cultura, a família. Ele transforma também até mesmo as nossas emoções, ainda mais no tempo, o irmão Edson acabou de falar para nós aqui a respeito sobre suicídio. Setembro agora é o mês do combate ao suicídio, por exemplo. Então, assim, aumentou sim o índice de pessoas cometendo suicídio, mas nós cremos que o Evangelho, ele vem para transformar todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos crer no Evangelho completo. Se alguma área da nossa vida não flui, significa que nós não estamos crendo no Evangelho em sua totalidade. É por isso que, não estou dizendo que depressão é sinônimo de ausência de fé, porque tem pessoas que têm muita fé e passam por depressão. Às vezes é uma questão psicológica, patológica, fisiológica, que até mesmo um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra ou um remédio pode trazer cura para essa pessoa. Nós cremos sim na ciência, mas acima da ciência nós cremos também na fé, que é através da fé que traz essa transformação para a nossa vida. E ele diz o seguinte: isto não vem de vós, é dom de Deus, nem a fé que nós julgamos ter não vem de nós, vem do próprio Senhor, porque quando nós estivermos na eternidade, nós não vamos precisar de fé. Não vai precisar de fé para se aproximar de Deus, porque nós estaremos com Ele face a face. Então, a fé é por um tempo onde nós estamos vivendo aqui nessa terra. Nós precisamos nos mover por fé constantemente. Tem momentos que nós fraquejamos, tem momentos que nós perdemos a fé, tem momentos que nós não cremos mais. Eu lembro acho que eu até citei em algum dos cultos falando a respeito de uma comunidade que eles trabalham com essa questão do evangelho completo. Por exemplo, um líder de louvor muito conhecido nos Estados Unidos cometeu um adultério 18 anos atrás, só que depois de 18 anos ele confessou para a esposa que ele havia cometido adultério. Detalhe, a esposa tinha acabado de engravidar e ele cometeu adultério com a melhor amiga da esposa. Aí os líderes dessa comunidade enviaram eles para essa comunidade que prega o evangelho completo para que eles alcançassem uma restauração. E lá o pastor simplesmente fez uma pergunta para ele: vocês estão aqui por quê? Pastor, nós estamos aqui porque eu cometi um adultério há 18 anos atrás com a melhor amiga da minha esposa e quando ela estava grávida. E eu confessei para ela e ela está muito mal, eu estou muito mal, nós queremos abandonar tudo, queremos largar tudo, mas queremos ouvir algo da parte de Deus. Mas no momento nós nos sentimos tão distantes de Deus, que qualquer palavra que for dita para nós não vamos crer. E eles começaram a ministrar, dizendo: você é filho amado, você anda na luz. E ele falou assim: por mais que eu vejo que isso está na Bíblia, eu me sinto muito distante dessa verdade, eu não consigo me enxergar. E muitas vezes a gente se depara com uma situação, às vezes, na nossa vida assim: está uma verdade de Deus nas Escrituras, ou Deus usa a vida de alguém para falar algo, e você se sente muito distante daquela verdade, por não estar vivendo ela. Então, pode vir sobre nós uma espécie de julgamento próprio, nosso mesmo. Passamos a crer mais naquilo que nós pensamos e sentimos do que até mesmo do que a palavra diz ao nosso respeito. É claro que nós precisamos entender que nós não merecemos da graça, mas isso não nos coloca numa posição de vitimismo, dizendo: eu não mereço essa graça. De fato, nós não merecemos a graça, mas nós precisamos recebê-la por intermédio da fé, e crer, e se entregar a ela. Nós vimos aqui também, nesses dias, que o que leva as pessoas ao inferno, que é muito real, e a gente não pode brincar com isso, o inferno é tão real quanto o céu é real para as nossas vidas. Mas o que leva as pessoas ao inferno não são apenas os pecados. Sim, cremos que o salário do pecado é a morte, mas é a recusa, é a falta de entrega à mensagem da graça.
Ou seja, Jesus já morreu, Jesus já pagou, o que nós precisamos é simplesmente nos entregar a essa verdade, mas muitas vezes nós temos bloqueios de nos entregar a essa verdade por nos sentirmos distante dela. Então esse pastor começou a ministrar no coração e fez uma pergunta: você se arrepende do quê? Aí ele: como assim se arrepende do quê? Claro, porque o fato de você ter confessado que você traiu a sua esposa 18 anos atrás, quando ela estava grávida com a melhor amiga dela, não demonstra nada, porque confessar é uma coisa, se arrepender é outra. A confissão, na verdade, a confissão verdadeira, ela vem por intermédio de um arrependimento verdadeiro. A mudança de mentalidade. Eu não confesso para me arrepender, eu me arrependo para confessar. É entender que eu careço da glória de Deus, eu sou pecador, mas em Cristo Jesus Ele me justificou e eu sou um filho amado. Então é uma questão de se entregar a essa verdade e viver essa verdade, mesmo parecendo que nós estamos distante dela. E ele perguntou: você se arrepende do que? Ele não sabia do que ele se arrependia. Ele apenas confessou que ele havia traído a esposa. Ou seja, se ele tivesse apenas confessado, não iria mudar nada, ia continuar da mesma forma, ou até mesmo eles sairiam dali divorciados e cada um para o seu canto. Mas o pastor, ele fez boas perguntas. Eu acredito no seguinte, que o mundo, ele não é feito de boas respostas, mas o mundo ele é feito de boas perguntas. E quando nós temos boas perguntas, nós tiraremos resposta das pessoas. Então, ele fez essa pergunta tão simples, mas tão pontual e certeira, para ministrar o coração daquela pessoa, e não o comportamento, porque ela poderia simplesmente mudar um comportamento, dizendo: a Bíblia diz que não é para adulterar. Ok, ele pode não adulterar, mas ele poderia adulterar de outras formas, tá entendendo? Ou até mesmo, talvez ele esperasse que o pastor ficasse ali enchendo a bola dele, dizendo: cara, você é incrível, você é maravilhoso, você é um líder de adoração, você prega bem, você canta bem, você faz coisas incríveis, e aquilo ia encher o ego dele, dizendo: cara, realmente eu sou uma pessoa incrível, eu ministro tão bem que eu consigo conduzir milhares e milhares de pessoas à adoração e consigo conduzir as pessoas a dizer a Deus: eu te amo. Então, o pastor sabiamente fez essa pergunta: você se arrepende do quê? E ele não sabia responder. E aí veio o embate. E aí ele foi tão cirúrgico que aquilo ministrou muito o meu coração. Ele falou assim: você não sabe pelo que você está se arrependendo, então não vai haver mudança. E ele foi conduzindo aquele homem e chegou num ponto em que ele não conseguia dizer, por exemplo: eu te amo para a esposa durante 18 anos. Então, o fato de levá-lo a um adultério é porque em algum momento ali ele deixou de amar a Cristo, e isso refletiu na vida dele com a esposa. Na verdade é um reflexo. E ele foi tão cirúrgico que ele falou o seguinte para aquele homem que havia traído a esposa: então quer dizer que você consegue conduzir milhares de pessoas a dizer eu te amo a Deus, mas não consegue dizer eu te amo a sua esposa? E aí aquele homem se sentiu não vou dizer em uma encruzilhada, mas ele se sentiu naquele momento cercado por Deus, cercado pelo amor de Deus. E ele revelou dizendo: meu pai nunca disse que me amava, meu pai nunca me abraçava. Ou seja, ele não recebeu do pai e não conseguia transmitir isso à esposa, mas olha só que parece incoerente, mas conseguia conduzir as pessoas a um eu te amo a Deus, por exemplo. O que nós percebemos com isso? Há uma habilidade. Nós somos munidos de habilidade, até mesmo que a palavra graça, ela também tem uma conotação de dom. É um dom. A pessoa tem um dom de conduzir, de ministrar, de falar, de tocar, de fazer algum tipo de atividade que Deus deu. Tanto que na teologia nós chamamos de graça comum. Deus deu graça a todas as pessoas. É por isso que nós encontramos pessoas que não são cristãs,
mas são pessoas habilidosas, talentosas, elas têm um dom que Deus deu, mas esse dom não salva. Essa graça comum, ela não tem poder para salvar, porque às vezes a pessoa pensa que é pela habilidade dela que ela alcançará a graça de Deus. Por exemplo, quem nasceu e cresceu numa cultura católica, viu aquelas faixas nas ruas, dizendo, eu estou colocando essa faixa em agradecimento ao santo, à santa, fulana, cicrana, beltrana, pela graça alcançada. Porque ela fez algo e alcançou aquele algo e está dizendo, é uma faixa em agradecimento pela graça alcançada, ou pelo aquilo que eu consegui fazer, pelo sucesso que eu adquiri. Na verdade, muitas vezes é o próprio mérito. A própria habilidade dela que levou ela a uma determinada posição. E não o coração, o caráter. É aí que entra o Evangelho da Graça, que ministra diretamente o coração. Nós vemos lá, nós falamos aqui constantemente sobre o jovem rico. Ele acreditava que a salvação, a eternidade era conquistada pela habilidade dele, pelo que ele sabia fazer. E vou te falar, ele sabia fazer coisas muito boas. Como ele mesmo diz, honrar pai e mãe, isso eu faço. Não defraudar as pessoas, isso eu faço. Não dizer falso testemunho e ficar fofocando, isso eu não faço. Não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo outro. Ele acreditava que a salvação vinha por intermédio daquilo que ele não fazia. Então, se eu não fizer isso, então eu estou salvo. E é comum a gente encontrar pessoas assim, porque quando a gente fala assim, aquela pessoa tem um bom caráter. Não, aquela pessoa é mau caráter. A pessoa que, às vezes, ela quer se justificar por dizer que ela é um bom caráter, ela vai dizer, não faço nada de grave, eu não cometo os pecados dos 10 mandamentos, eu não mato, não roubo, não adultero, eu sou uma pessoa boa, eu sou salvo, Deus me ama, Deus me aceita. Eu faço boas obras, eu faço caridade. Então, é algo que não é pela nossa habilidade. Nós não somos salvos pela nossa habilidade, pelo dom que Deus nos deu. Que é Deus que nos deu. A gente coloca, por exemplo, um vídeo lá de um chinês, por exemplo, um chinês tocando violão de 3 anos de idade. Eu falo, meu Deus, cara, como isso que é uma disciplina? Ela alcançou aquela habilidade por intermédio de uma disciplina. Isso é muito bom, mas isso não salva. Então é algo que nós precisamos ter um equilíbrio, que é bom sim que nós tenhamos habilidade. Por exemplo, eu gosto de fazer as coisas com excelência, nós gostamos de fazer as coisas com excelência. E a excelência é um princípio do reino de Deus. Agora, fazer as coisas com perfeccionalismo já não é um princípio do reino, já é um princípio do reino das trevas. Agora, fazer com excelência, todos nós desejamos fazer. Então, quando nós vemos aqui, não vem de vós, mas é um dom de Deus. É a graça de Deus. Não é a graça do Robert, não é a graça do Diego, não é a graça da Elisa, por mais que ela tenha o nome Graciela, né? Elisa Graciela, ela tem até graça no nome. Mas não é a graça da Elisa, não é do Diego, nem de nós. É a graça de Deus, é um dom de Deus. E não, olha só, aí coloca aqui, não de obras para que ninguém se glorie. Justamente aqui tem um ponto, que é o que nós queremos. Irmãos, vou dar uma lição de casa, já até falei para algumas pessoas. Lançaram um documentário no Netflix falando do dilema das redes. E aí depois soltaram uma pesquisa dizendo que aumentou o número lá nos buscadores do Google, como excluir o Facebook. Eu falei, uau! Mas assim, eu acredito sim que nós podemos usar as redes sociais, mas não ser usados por ela. Porque tem pessoas que estão escravizadas. Meu Deus, eu tenho que postar algo, eu tenho que manter a minha visibilidade, porque se eu não estiver visível, as pessoas não vão me notar. Eu fiquei 2 semanas em pandemia de mudança, se assim podemos dizer, pintando, lavando,
mudando, quebrando, furando. E eu fiquei assim quase incomunicável durante essas 2 semanas. E sabe que você tem aquela sensação, você fica 2 dias sem entrar na rede social, você fala, meu Deus, cara, parece que passou 20 anos. Muita coisa aconteceu e eu não tô sabendo. Eu não sei vocês, mas a gente fica com essa sensação quando a gente não está, né, no mundo virtual, porque é muita atualização, é muita coisa acontecendo na vida de todo mundo e a gente quer postar. Nada contra, eu posto. Mas assim, mas a gente não pode ser usado pelas redes sociais, ser escravizado por ela, a ponto de você se colocar numa obrigação de postar para ser visível. E ali demonstra uma questão de nós queremos ser aprovados, nós queremos ser vistos, nós queremos ser reconhecidos. Então, existe sim dentro de nós uma natureza adâmica de automerecimento, meritocracia, sabe? Eu ouvi uma história, por exemplo, do Benihim, falando assim, quando ele falou que ele teve um sonho, chegou lá no céu, aí de repente ele tá lá no céu, salvo, viu Deus, os profetas, todo mundo lá, aí de repente ele caminha lá pelo céu e encontra a empregada, ele toma um choque, fala, oxi, o que você tá fazendo aqui? Ah, ele é o mesmo que você, eu fui salvo também. Mas como? Eu sou o Benihim, que ele coloca, né, umas roupas meia, né, sacerdotal ali, bonito, e ele é israelense, então imagina, né, o cara de Israel, com a roupa do Espírito Santo aqui, você fala, mano, esse cara é espiritual, meu. Né? É o profeta do paletó, para quem já viu, né? Batia o paletó, o povo chegava perto dele, o povo tremia, aquela coisa toda e tal. Lógico que hoje em dia a gente não está vendo muito isso, sabe por quê? Eu vejo que nós estamos numa nova temporada, sabe, cara? Não é uma temporada, sim, gostamos de um fogo, mas eu creio que Deus está levando nós para uma maturidade. Aí Benihim falou, mas eu sou o Benihim, eu fiz milhares de cruzadas, eu preguei em várias nações, eu batizei pessoas com o Espírito Santo, né? Eu sou uma pessoa ungida, Deus me deu essa unção, mas você é minha empregada. Você não devia estar aqui no mesmo lugar que eu, porque eu fui muito usado por Deus. E aí, Deus ministrou no coração dele, dizendo o seguinte, que independente daquilo que ele havia feito, ele ia receber o mesmo que aquela mulher também recebeu. Ninguém vai receber mais e ninguém vai receber menos. Não é pelo que você faz, é pelo que ele já fez na cruz por nós. Porque muitas vezes nós queremos fazer coisas para ter até um merecimento maior de Deus, uma unção maior de Deus, ser mais usado por Deus, ser mais visto por Deus, ser mais reconhecido no inferno pelos demônios. Sabe, nós vemos o próprio filho pródigo, né? Os dois, na verdade, filho pródigo era o filho mais moço e o filho mais velho. Mas muitas vezes nós focamos no filho mais moço, né? Que pediu, pai, me dá a herança que me pertence. Foi, a gente conhece a história. Foi, gastou, passou necessidade, se arrependeu, voltou para a casa do pai. E aí o pai restaurou ele, colocou um anel no dedo, deu sandálias, deu vestes novas. Só que aí veio o filho mais velho, chegou e falou assim, manda dizer ao meu pai que aquele filho que havia esbanjado, desperdiçado toda a herança, gastou, agora ele recebe, manda fazer uma festa. Pai, eu nunca te desobedeci, o Senhor nunca me deu um boi para celebrar com os meus amigos. Então nós vemos ali uma meritocracia, ele obedecia a Deus por interesse. Ele obedecia a Deus, ele fazia as coisas para Deus, ele se mostrava uma pessoa produtiva, mas havia sim um coração de meritocracia. Cara, é muito comum hoje a gente vê isso. As pessoas exaltam o seu currículo, o que elas fizeram, os índices que elas alcançaram. Isso no mercado de trabalho é comum. Por quê? O empreendedor, ele quer contratar pessoas produtivas, ele quer contratar pessoas que não vão fazê-lo perder dinheiro. Ele vai contratar pessoas que vão fazer com que a empresa gere lucro. Então ela tem que fazer algo.
Só que no reino de Deus funciona completamente diferente, meus irmãos. O reino de Deus não é por meritocracia, nós não vamos receber mais porque nós oramos mais, porque jejuamos mais, porque buscamos mais a Deus com mais intensidade do que outras pessoas. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Por exemplo, você vê aqueles dois ladrões que estavam crucificados com Jesus lá na cruz. Teve um que se arrependeu e o outro não se arrependeu. Eu lembro uma vez que eu fiquei meio encucado com essa passagem. Eu falei assim, eu não acho justo para o meu pastor Claudio Honor na época. Pastor, me explica uma coisa. Eu não acho justo. Porque no último momento da vida dele, ele se arrepende. Será que foi por interesse, de medo de ir para o inferno? Ele falou, Jesus, quando entrares no paraíso, lembre-se de mim. E aí Jesus responde, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E aquele homem foi salvo. Mas se você olhar as obras dele, você vai perceber que ele era digno de morte, de inferno, porque era crucificado pessoas que haviam feito coisas horríveis, pessoas malditas. Elas eram julgadas e condenadas à morte por crucificação. Mas Jesus estendeu a graça àquele homem. Aqui está um ponto, meus queridos, que eu quero chamar a atenção para nós, o seguinte, que o fato de eu e vocês sermos salvos pela graça nos coloca numa posição para experimentarmos o reino de Deus aqui nesta terra, enquanto houver fôlego em nossas vidas. Porque existem pessoas que estão salvas, mas pararam ali. Elas não progridem, não amadurecem, não avançam, não se submetem, não respondem, não dão uma resposta ao que o Evangelho está pedindo dela. Não é que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela tem que se entregar à mensagem. Então é sobre isso que nós estamos falando, é sobre isso que Paulo está querendo dizer aqui, ó, para que ninguém se glorie, cara, porque a graça é de Deus, a fé vem de Deus, não vem de nós não temos nada. Apenas nos submetemos a essa graça. Aí versículo 10 diz assim, pois somos feitura dele. Eu lembro que eu falei uma vez na comunidade sobre essa tradução da palavra feitura, que é poema, que poema pode ser, algumas pessoas falam que é um poema, mas aqui diz feitura dele, ou seja, saímos dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, o que você pensa em boas obras? Talvez você pense em boas obras, pegar uma enxada, carpinar ali na frente, varrer, mas assim, boas obras é o reflexo do seu amor a Deus na vida da outra pessoa. Nós falamos aqui num culto sobre o grande mandamento, e ali fala, amar a Deus diz respeito, não façam ídolos, não guardem o sábado, não tome o nome do seu Deus em vão. Então, do mandamento 1 ao 4 diz respeito a amar a Deus, e do 5 ao 10 diz respeito a amar ao próximo. Então, a vida que eu tenho com Deus vai refletir na vida do meu irmão. Eu vou amar o próximo, isso são boas obras. Boas obras é você entregar uma palavra para uma pessoa de encorajamento, seja uma palavra de consolo, de edificação, seja um serviço para alguém, ofertar na vida de alguém, servir alguém, você que tem disponibilidade para servir. Cara, a gente tem vivido um tempo que, glória a Deus, a gente tem falado frequentemente, irmãos, vamos empreender, mas vamos ter também cuidado, porque o acúmulo de atividades é um disfarce para a falta de vida. E é algo que eu sempre fico me policiando também, para não estar cheio de acesso de atividades, para não ter vida. Então é algo que empreender é bom, trabalhar é bom, porque digno é o trabalhador do seu salário, só recebe quem trabalha, é bom, mas nós precisamos encontrar tempo para viver, porque se você só trabalha, cara, eu acho terrível
uma pessoa trabalhar para pagar contas apenas. Na verdade, a nossa cultura brasileira foi assim. Porque quem nasceu na década de 80, como eu, a Elisa, o irmão Edson, década também de 80, aleluia. Alguém mais da década de 80 aqui? Não, o restante é tudo acima dos 90 aqui. Nós fomos, o que era? 14 anos, tem que tirar a carteira de trabalho. Não era isso? Eu comecei a trabalhar com 14 anos e como era digno, né, de uma pessoa ter carteira de trabalho. Uau, você era considerado, você é um homem agora. Agora você tem uma vida, tem uma carteira de trabalho. Então, assim, a dignidade do homem era reflexo dele ter uma carteira de trabalho. O primeiro emprego, primeiro registro, nossa, primeiro salário, né? Quem lembra do primeiro salário? É maravilhoso. Só que nós, culturalmente, nós brasileiros, fomos doutrinados a ser CLT, a trabalhar para alguém. Somente agora o Brasil está sendo despertado em a questão de criatividade. Eu acredito que isso é um reflexo da palavra, da pregação. Não é de coaching, não, é da pregação. A empreender. Porque a Bíblia fala lá em Salmos 1, dizendo, tudo que ele empreender, tudo que ele botar a mão, encontrará sucesso, prosperará. Porque diz respeito a empreendedorismo. Agora está vindo para nós uma temporada que nós precisamos empreender. Então, assim, o Evangelho da Graça nos alcança, nos salva, mas é só o ponto de partida. É uma caminhada, é uma jornada. Assim, é uma jornada, digamos assim, terrível e também maravilhosa. É igual o casamento. Casamento, eu gosto de comparar assim, quando você casa, o Evangelho da Graça é o ponto de partida. O Evangelho do Reino é o dia a dia. A transformação vai acontecendo ali no casamento. É o Evangelho do Reino, discipulado. Ele conversa, comunhão, unidade. E você entra num casamento já para perder, cara. Você não entra para ganhar. Então, assim, é sempre morrendo um pouquinho mais ali, aqui. E o cônjuge, ele vai te ajudando ali a esse processo de redenção. Então, nós usamos aqui muito a palavra restauração. Então, Jesus ele veio para restaurar todas as coisas. Todas, não algumas coisas, mas são todas as coisas. Então, eu não quero viver uma vida rasa, superficial e vazia e cômoda, apenas como um salvo. Mas eu quero sair da minha zona de conforto e pular no mar de graça, né? Tem a música do John Mark Miller, se a graça é um oceano, estou me afogando, cara. Isso não é só um poema, mas é uma verdade expressa na música. Se a graça é um oceano, eu quero mergulhar nessa mensagem. Eu quero viver o Evangelho do Reino, dia a dia, constantemente. Vou passar por tribulações, vou passar por perseguições, mas eu sei de onde vem o nosso socorro, ajuda do alto, não é autoajuda, tá entendendo? Porque a gente sempre ia naquelas bibliotecas, livraria, eu não estou bem, eu estou precisando de felicidade. Eu já comprei livro do Laí Ribeiro, cara. Que o capa do livro era 100 frases para você ser uma pessoa feliz. Quem aqui já comprou? Ninguém, eu comprei. Porque, assim, jovem, 18 anos, aquela coisa toda, aquela frase de incertezas, eu queria algo para me estimular. Então, assim, era o que eu encontrava, eram livros de autoajuda. Mas nós temos a ajuda do alto. É a ajuda do alto que nos vai impulsionar a essa realidade enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra. Então aqui ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E aqui ele vai continuando falando sobre os gentios, os judeus, que são unidos pela cruz de Cristo. Outra coisa que a mensagem do Evangelho da Graça causa, ela conectou gentios com os judeus. Nós vimos que Jesus ele é a pedra angular, que conecta todas as outras pedras nessa construção. Uma pedra mais fortinha, uma pedra alta, outra baixa, mas elas estão conectadas pela mensagem da graça de Deus.
Nós podemos aqui compartilhar diversas mensagens falando sobre a graça, quem nós éramos, quem nós somos e o que Deus está nos tornando a cada dia. Então a mensagem do Evangelho da Graça não é apenas sobre o que nós estamos falando, mas sobre o que nós estamos nos tornando. E é quando nós nos entregamos cada vez mais a essa mensagem escandalosa da graça, nós somos transformados. E aí o evangelho do reino vem, nós vamos submeter no discipulado, nos colocando debaixo do senhorio de Jesus. Não apenas Jesus, ele não é apenas nosso Salvador, mas Jesus também é o nosso Senhor, que deve ser dado a ele a obediência. Olha só, que sutilmente, se a gente não entender, podemos cair num legalismo religioso. Então quer dizer que eu tenho que obedecer a Deus para ser santo? Não. Você é santo, por isso você obedece a Deus. Você é salvo para fazer boas obras. E não é pela sua capacidade, pela sua habilidade, mas a capacidade que Jesus fez na cruz, ao dar a sua vida, derramar o seu sangue para nos justificar. E por isso que nós vivemos e nós nos tornamos a cada vez mais, somos transformados de glória em glória à medida que nós nos entregamos à mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, isso demonstra de fato que a cada passo de fé que nós vamos dando, nós vamos sendo transformados, sendo levados à obediência a Deus. Não é uma obediência cega, não é uma obediência forçada, mas é uma obediência simplesmente natural, sobrenatural e pensada, que fé também é pensar. Porque às vezes eu vim de uma escola em que os caras falavam assim, tudo pela fé, vamos tomar essa decisão pela fé, não tinha nada. Eu falei, eu creio, né? Mas às vezes a gente pode estar tentando a Deus, você não já parou para pensar nisso? Então assim, existe aquela questão que a gente sempre ouvia, né? Principalmente os jovens da igreja, falam assim, não, eu vou viver pela fé. Aí o cara, cheio de conta para pagar, a igreja não ajuda, o cara não trabalhava, não estudava. Meu, como que Deus vai te ajudar se você não se move? Então, a fé que Paulo está colocando aqui, ela nos leva a entregar essa mensagem da graça, e quando vem o Evangelho do Reino, nós somos transformados. Mas para isso, como que nós seremos transformados? Por exemplo, nós não trabalhamos, não estudamos, não fazemos algo, não nos dedicamos a algo, não nos entregamos a algo. Então é algo que nós precisamos focar nisso. Então essa mensagem da graça nós vemos do início ao fim. O povo de Israel foi liberto do jugo, da escravidão do Egito por conta da graça de Deus. Não foi porque eles fizeram algo, que eles... pelas nossas próprias forças, eles não tinham capacidade alguma de sair do Egito, eles estavam sob um jugo. Mas Deus, pela sua misericórdia, como até o Paulo fala aqui no versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então começa com ele, parte por ele, estando nós mortos em nossas transgressões. O que o morto faz, cara? Morto não faz nada. Morto não respira, morto não fala, morto não ouve. Aqui nesse sentido espiritual ele estava morto para Deus. Agora, vamos pegar lá Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, fedia, enfaixaram ele, colocaram ele dentro de uma gruta, e aí Jesus ficou sabendo da notícia e foi lá, vamos lá, porque vamos ressuscitar Lázaro. Lázaro não está dormindo, Lázaro não está morto, mas Lázaro está dormindo. E quando Jesus chega naquele local, ele fala assim, Lázaro, saia! E Lázaro saiu. Eu fico assim, cara, como que Lázaro ouviu a voz de Deus se ele estava morto? Aqui está a questão, e Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está morto e crê em mim viverá, e aquele que está vivo e crê em mim nunca morrerá. O que estava acontecendo? Lázaro estava morto para o pecado, mas vivo para Deus. Paulo fala sobre isso em Romanos 11. Então aqui,
Paulo está deixando claro que nós estávamos mortos espiritualmente por conta do pecado, não tínhamos capacidade alguma de reverter esse quadro. Nenhuma. Não temos. Vai para a igreja que você será salvo. Vai para a igreja, dá o seu dízimo e você será santo, você será salvo. Não! Por mais que a gente foi bombardeado por esse tipo de informação, até mesmo na nossa cultura brasileira, você tem que ter uma carteira de trabalho para ser alguém na vida, para você alcançar um sucesso, você vai trabalhar, estudar, vai ser um grande homem, até os 30 anos você tem que sair da casa da sua mãe, e você tem que adquirir suas coisas, e você vai chegar e falar assim, não, isso foi por mérito meu, eu já ouvi, eu já falei isso diversas vezes, não, eu estudei, eu trabalhei, eu conquistei, é direito meu. É comum a gente ver isso, mas isso não diz respeito à mensagem da graça. Aqui ele diz, pela graça vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala para mim, você tem capacidade alguma, você tem mérito algum para estar sentado nas regiões celestiais, para governar com Cristo? A gente tem aquele pensamento, mano, o que eu estou fazendo aqui? Eu não deveria estar aqui. Sabe? Eu vejo uma tipificação de Jesus na vida de Davi. Davi era um rei. Davi, ele governava uma nação. E ele se lembrou de um descendente de Saul, filho de Jonatas, que era Mefibosete. Mefibosete, quando sua mãe estava numa guerra, saíram correndo, a mãe escorregou, o filho caiu, quebrou e ficou paraplégico. Ou seja, uma pessoa paraplégica, uma pessoa que tinha uma enfermidade, não tinha nenhum direito de entrar no templo para adorar a Deus. Porque não podia entrar coxo, enfermo, doente, pessoas que estavam com um fluxo de sangue, ninguém podia entrar. O que sobrava, até mesmo na época de Jesus, era o tanque de Betesda. Fica lá, cara, com os doentes, com os rejeitados, marginalizados, pessoas que não podem entrar no templo para adorar a Deus. Então Mefibosete era um desses caras, ele não podia entrar para adorar a Deus. Ele era excluído da comunidade. Só que Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas. Por amor a essa aliança, sabe o que ele fez, cara? Ele mandou chamar Mefibosete, mandou colocar a melhor comida na mesa, que para sentar na mesa com o rei tinha que ser alguém de uma posição. Ele simplesmente chamou Mefibosete, que não era nada, para sentar à mesa do rei, para comer. E é dessa forma a mensagem da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus. No Novo Testamento, Jesus chama os marginalizados, Jesus chama aqueles que não são, dizendo, pode sentar na mesa que nós vamos celebrar, nós vamos comer junto. Não, mas eu sou uma pecadora, eu sou prostituta, eu sou publicano, não posso, não, mas... Realmente, a Bíblia diz, a lei diz que vocês não podem, mas eu estou estendendo a graça para você. Não pode, realmente, você não merece, cara. Mas, na mesa do rei, sentam os piores dos pecadores. É aí que começa o processo de transformação. Jesus não escolheu os discípulos de forma seletiva pela habilidade deles, porque eram homens profissionais, cara. Manda os caras pegar uma vara de pescar e ir para um rio para tu ver. Os caras vinham com peixe, milhares de peixes. Lógico que às vezes eles passavam por frustrações, né? Pescavam a noite inteira, não dava nada. Mas os caras eram profissionais. O publicano era um profissional, ele era um fiscal, ele sabia cobrar imposto do seu próprio povo. Então eram caras que trabalhavam, eles sabiam, eram peritos, eles tinham habilidade naquilo que eles faziam. Só que o que eles faziam era com a motivação errada e com uma visão completamente deturpada por causa da tradição, da cultura da qual eles estavam inseridos. Mas Jesus, quando veio, ele não mudou a profissão deles, Jesus mudou a visão deles. Essa é a mensagem da graça para salvar eles, dizendo, cara, agora eu vou salvar vocês, mas nós vamos caminhar junto, e nesse processo vai ser doloroso, mas eu tenho certeza que no final vocês serão transformados. Olha para a vida de Pedro, cara. Pedro era um cara turrão, bravo, sanguíneo. Eu até falo, eu tenho um perfil sanguíneo, mas ele é um cara que ele foi sendo transformado. Na verdade, ele era colérico, né?
Ele era brabo, ele que batia, quebrava igual o Moisés. Moisés era colérico, bateu na rocha. Mas você percebe que até mesmo falar sobre temperamentos, os nossos temperamentos são transformados pelo Evangelho, cara. Não é dizer, eu sou sanguíneo e vou continuar sendo assim. Não, somos transformados. Literalmente somos transformados. Pega a vida daqueles caras que você fala assim, mano, esses caras não. Mas Jesus acreditou. Por mais que Jesus ele confiava desconfiando, ele tinha fé na transformação e ele investiu a vida dele naqueles 12 discípulos para transformá-los. E ele deu a vida. E não só os 12, mas todos nós fomos alcançados pela essa mensagem da graça. E Paulo vai dizendo aqui, ei, vocês estavam mortos em suas transgressões, nós estávamos mortos. Mas quando nós nos entregamos a essa graça, se cada um aqui de nós tivermos a oportunidade de compartilhar o testemunho, onde estava, quando Jesus encontrou ela e ela se entregou a essa mensagem, cara, você ouve os testemunhos e você fala, meu Deus, cara, que Jesus fez isso na tua vida, foi. Então, nós precisamos crer na transformação na vida das pessoas. E para eu finalizar, começamos agora, acho que no final de meio de fevereiro, dia 21, começamos o período da primavera. Cara, pensa numa época bonita, né? Sai na rua hoje, flores, tudo muito bonito e tal, as flores caindo, uma beleza. Só que quando muda a estação, precisa mudar também as nossas vestes. Em São Paulo é um tempo maluco, né? Calorzão, 40 graus. Parecia que eu tava no inferno mesmo. Falei, meu Deus, cara, que calor! Que calor. Até a Érica fez uma piscina para as crianças. Eu falei assim, eu vou pular essa piscina também. E o Theo ficava me instigando. Vem, pai, pula na piscina. Eu pulei na piscina também. Mas tava um pouquinho gelada, né, Theozinho? Mas tava um calor, cara. Mas aí mudou a temperatura do nada. Enfim, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que quando muda a estação, é necessário mudar também a forma como nós nos movimentamos. Então, para cada estação da nossa vida, nós precisamos mudar a forma como nós movimentamos. Quando você termina uma guerra, você vai entrar em outra. E as armas que você utilizou nessa guerra, provavelmente elas não servirão para a próxima guerra que você vai enfrentar. Então, para cada guerra nova que você entra, Deus te dá novas armas. E a graça de Deus, e Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele te dá a capacidade que você pode suportar. Ou seja, a graça de Deus alcança, te leva somente, você só vai até mesmo onde a graça de Deus pode te alcançar. A misericórdia, a proteção de Deus. Então Paulo fala sobre isso, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Então, esse evangelho da graça que restaurou a nossa condição, da mesma forma como foi com Pedro, os apóstolos, com o povo que estava no Egito, com aquela mulher adúltera, que os caras queriam condená-la por causa da lei, que na lei diz que tais mulheres sejam mortas, apedrejadas, e Jesus sabia que aquilo eles estavam certos, mas Jesus estendeu graça para aquela mulher, sabe? Eu acredito que nós precisamos desenvolver, gerar uma cultura de graça na comunidade e também trazer isso para dentro de uma realidade da nossa cidade. Que a gente, ao olhar para as pessoas, aí você fala, mano, você está falando de você, você está falando mal de você mesmo, quem você era. Porque às vezes a gente olha para a vida de alguém e você fala, mano, esse cara tá arrebentado. Aí às vezes eu olho assim, mas eu era igual ele. E Deus me transformou. Se Deus transformou a vida, será que Ele não pode transformar a vida do outro também? Mas é claro, meu querido, isso é uma questão de entrega, sabe? O fato de nós estarmos aqui não foi porque nós, não foi, digamos, da nossa escolha. Foi porque Deus desejou e nós nos entregamos
a essa mensagem. E à medida que nós nos entregamos a essa mensagem, nós somos transformados de glória em glória. Amém, queridos? Queria orar especificamente sobre isso. E no próximo domingo nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino, segundo capítulo, e depois nós finalizamos com o Evangelho da Eternidade. Amém? Lembrando que hoje também é o nosso culto de ceia. Espero que você tenha separado os elementos da ceia na sua casa, o seu pão, o seu vinho. E nós vamos também celebrar que ceia é um momento de comunhão. Da mesma forma como Davi fez com Mefibosete, nós não tínhamos merecimento de estar naquela mesa por conta da vida que nós vivíamos ou vivemos, e nós muitas vezes nos achamos indignos de sentarmos à mesa com o nosso Senhor, o nosso Rei, Jesus. Mas hoje o Senhor está nos convidando para nós, eu e você, todos nós, sentarmos na mesa com o Senhor, porque a mesa já está posta. E nós simplesmente nos entregamos. Mas eu não mereço, eu não estou com vestes adequadas para estar nesse lugar. Mas sabe, Jesus, Ele é gracioso. Ele estende a sua mão para que você e eu, todos nós, possamos participar desse momento tão glorioso que representa o corpo de Cristo, a unidade. Porém, Paulo, ele fala que antes de nós tomarmos a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E é importante nós permitirmos com que o Espírito Santo ministre em nosso coração se há algo dentro de nós que nos impede de nos entregar a essa graça de Deus, de vivermos a realidade do reino de Deus. Hoje é uma noite em que o Senhor nos chama para entregarmos a nossa vida a Ele, para nós nos entregarmos a vida àquele que primeiramente entregou por nós. É uma noite em que o Senhor não está olhando para os pecados que você cometeu apenas, mas o Senhor está olhando a sua resposta à mensagem do Evangelho. Independente do que você tenha feito, nós cremos que a mensagem da graça, a mensagem do reino e a mensagem da eternidade tem poder para restauração. É sobre isso que nós estamos falando, restauração. O Senhor deseja restaurar toda a nossa vida por completo. Não é apenas uma parte, mas toda a nossa vida. Amém? E que neste momento você separe os seus elementos e nós vamos celebrar esse momento com a nossa ceia.